Olá! Boa noite! Estou aqui de volta aqui para as nossas lives, né? Passou a jornada FPS, né? Então, passou a jornada FPS, né? Na semana da jornada a gente deu um pause aí nas lives. Oi, Brenda, boa noite, seja bem-vinda. E agora estou retomando, né, nossas lives, porque eu estava sentindo muita falta de vir aqui conversar com vocês, tá bom? E hoje o tema da nossa live é atendimento humanizado. Então, só lembrando, né, os recados iniciais. Lembrando que a gente tem o canal do Telegram, tá? Então o link tá lá na bio do Instagram, para você ir lá, clica, participa do canal do Telegram, que é um conteúdo diferente do que eu posto nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube. É um conteúdo mais prático do meu dia a dia, né? Então, situações em que eu estou lá e ajuste de ventilação, monitorização, ventilatória, raio-x, enfim, gasometria. De vez em quando eu coloco coisas da minha prática clínica lá pra gente discutir, tá? Então lembre-se do nosso canal do Telegram, se você ainda não é inscrito também no canal do YouTube e também no Facebook, tá? Então eu espero aí que vocês já estejam inscritos, né? Então hoje nós vamos falar sobre atendimento humanizado na UTI. Tava morrendo de saudade de estar aqui, tá bom? Eu vou parar aqui os comentários, tá? Qualquer pergunta, coloca nessa caixa que tem aqui, que tem as interrogações, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui 10 tópicos para a gente conversar sobre o atendimento humanizado. Então, quem já ouviu falar aí da minha história sabe que eu trabalho atualmente numa UTI, né, de referência para doenças infecto-contagiosas e doenças tropicais. Essa UTI, além dela ser referência para doenças infecciosas, né, gerais, ela é referência também para o atendimento de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, que comumente são pessoas que evoluem para a síndrome da imunodeficiência adquirida e que internam na UTI. E aí já é uma população muito, como é que eu posso dizer, estigmatizada, né? É uma população que as pessoas têm muito preconceito. E aí você ter esse atendimento diferencial, você realmente fazer diferente, ter um carinho, ter um cuidado, sabe? Sem preconceito, sem discriminação, independente do perfil, do tipo do seu paciente, da doença que ele tem, ele é um ser humano, né? Então, eu tive a ideia de fazer essa live porque ao longo dos dias, assim, eu vim observando várias condutas, né? De também outros profissionais, alguns colegas, em relação a essa humanização, né? A você ter esse cuidado do paciente. Mas e o que é de fato, né, um atendimento humanizado? O que é? Né? Se a gente for falar ali na simplicidade, o que eu acredito que seja é você se colocar no lugar do outro. Eu acho que já responde muita coisa. Quando você se coloca no lugar do paciente, quando você se vê ali e vê como você gostaria de ser tratado, eu acho que essa é a mensagem já principal, já deixo essa mensagem logo de cara. Como você gostaria de ser tratado e você tratar o seu paciente dessa mesma maneira, tá? Você lembrar que hoje você é fisioterapeuta, mas amanhã você pode ser paciente, amanhã você pode estar num leito. E como que você gostaria de ser tratado, né? Então eu acredito muito, isso é uma opinião minha, né? Que o atendimento humanizado é você realmente se colocar no lugar do seu paciente e se perguntar como você gostaria de ser tratado. Se fosse seu pai, se fosse sua mãe, se fosse seu filho, o que você faria? Você trataria do mesmo jeito? Será? Né? Então, que você faça, né? Se faça esse questionamento também. Então, vamos falar aqui do primeiro tópico, tá? Para o atendimento humanizado, é você saber, você conhecer o nome do seu paciente. O seu paciente não é um leito, né? Comumente a gente fala, às vezes vai passar o plantão, ou vai falar, olha, doutor, o paciente do leito 7, o paciente do leito 5, o paciente do leito 1, ele está apresentando isso, isso e isso. E na verdade, às vezes até a pessoa fica, nossa, leito 7, quem é leito 7, quem é leito 5?
Então, o seu paciente, ele não é um leito. O seu paciente, ele é uma pessoa, ele tem nome, é o seu José, a Dona Maria, né, o seu João. Então, sempre, sempre trate os seus pacientes pelo nome, tá? Eu lembro que na época da faculdade, na época do estágio voluntário que a gente fazia, né? Eu sabia o nome de todos os meus pacientes, de todos, eu lembrava o nome de todos, eu sabia o nome de todos, o horário de todos, tudo de cabeça, porque eu achava isso muito importante. E aí todo mundo falava, né? Meus colegas falavam, Cíntia, mas você sabe o nome de todo mundo? Você tem um gravador? Aí eu falei, não, eu sei porque isso é importante, né? Eu gostaria de ser tratada assim. Então, primeiro ponto, conheça, saiba o nome do seu paciente. Quando for se referir ao seu paciente, olha, o seu João, né? Pode até falar o seu João do leito 5, ele está apresentando desconforto respiratório, ou então ele está desaturando, ele está assincrônico, ele está agitado. Mas conheça o nome do seu paciente. Às vezes, lá na UTI, né? Às vezes chega o pessoal que vai fazer exame, né? Tem as coletas de exame, tem raio-x, e ele fala, seu João da Silva. E aí fica todo mundo procurando, cadê o seu João da Silva? Quem é? Onde está o seu João da Silva? Eu falo, o seu João da Silva está ali. Então eu sei quem são cada um dos pacientes, qual leito eles são, né? Porque isso torna você, o seu atendimento mais humano, você saber quem são e você tratá-los pelos nomes, tá bom? Tópico 2, se apresente. Então, você vai chegar para o leito do seu paciente. Eu já vi muita gente, muitas vezes, vai para o atendimento e já chega e já coloca a mão no paciente e não se apresenta, não sabe quem é. Então, toda vez que você for chegar com o seu paciente, você vai falar, oi, bom dia, seu João, eu sou Cíntia, da fisioterapia. Estou aqui para a gente fazer o nosso atendimento, para a gente se mexer um pouco, sair um pouco desse leito. Vamos se mexer, vamos sair dessa cama, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, você falar que você é da fisioterapia, às vezes o médico passa, você fez fisioterapia? Não, não fiz fisioterapia. Por que será que ele disse que não fez fisioterapia? Apesar de você ter ido lá, porque não ficou marcado, você não frisou. Então, fale, oi, eu sou Cíntia, eu sou da fisioterapia. Uma das coisas também que eu observo em relação aos meus alunos, mais os alunos da época da graduação, né? Que quando eles chegavam, porque tem uma certa discriminação com estagiário. Então, assim, quando eles chegavam, né, falava, olha, eu sou estagiário de fisioterapia, aí o paciente já ficava assim, né, já ficava, ai meu Deus, é estagiário, então já vai. Então, uma dica aqui que eu já dou pra você, quando você chegar para atender seu paciente, se você tá fazendo seu estágio hospitalar, estágio na UTI, você chega e fala assim, oi, seu João, bom dia, eu sou Cíntia da fisioterapia. Não diz que você é estagiário, que você é profissional. Eu sou Cíntia da fisioterapia e você já chega fazendo tudo que tem que fazer. Ele não vai nem perceber que você é estagiário. Quando ele perceber que você é estagiário, você já fez um monte de coisa com ele e já conquistou ele, tá? Mas se você chega, olha, eu sou estagiário do curso de fisioterapia. Então, pode ser que você tenha também uma certa discriminação. Então, se apresente, sempre chegue para o seu paciente e fale quem você é, que você é da fisioterapia, que você vai trabalhar com ele, tá bom? Esse é o segundo tópico. O terceiro, sempre explique os procedimentos que você vai realizar, tá? Então, principalmente, gente, procedimento de aspiração. Às vezes o paciente, o nível de sedação ideal do nosso paciente é em torno ali de um RAS de 0 até -2. Então, é aquele paciente que ele acorda, que ele abre os olhos, que ele está te vendo. E aí você vai chegar e vai fazer uma aspiração, que é uma técnica muito invasiva, você está invadindo o corpo do seu paciente e você não vai falar nada, você não vai explicar nada que causa algum incômodo nele, que você não vai explicar nada. Então, assim, você chega no leito do paciente, né? Oi, seu João, aqui é a Cíntia, nós vamos fazer fisioterapia. Ó, seu João, com licença, eu vou auscultar o senhor, eu vou ver como é que está o pulmão, vou ouvir o som do pulmão. Quando você for auscultar, que você for tocar no seu paciente, lembre-se, né? O seu paciente, ele está lá naquele leito, mas ele não está à disposição de qualquer um para chegar e tocar nele. Isso a gente vê muito isso, né? Principalmente dos alunos que chegam e já vão lá e metem a mão no paciente, coleta, quando vê gasometria arterial, quando vê já coletou a gasometria e não explicou o procedimento, o paciente nem sequer sabe. Então, vai naquilo que eu falei lá no começo. Se coloque no lugar do paciente, você vê uma pessoa desconhecida vindo na sua direção, você está doente,
Você pode até muitas vezes estar com dor, você às vezes não sabe nem o que você tem. E aí chega uma pessoa e já mete a mão em você, tira o lençol de cima de você, né? Te descobre, te deixa com frio e aí você iria gostar? Eu não iria gostar. Então, se você vai escutar o seu paciente, se você vai tocar no seu paciente, olha, seu João, com licença, tá? Eu preciso virar você de posição, tirar dessa posição, eu preciso ver como é que tá o pulmão, eu vou escutar aqui o som do pulmão. Olha, seu João, agora, nesse momento, eu vou fazer um procedimento de aspiração. E outra coisa, por mais que seu paciente esteja sedado com RAS de -5, você vai avisar o seu paciente que... Só um pouquinho aqui. Você vai avisar o seu paciente que você vai fazer o procedimento de aspiração. Quantas vezes eu já conversei com meus pacientes e chega alguém e fala, mas ele está sedado. Eu falei, não interessa, ele está sedado, mas ele está ouvindo tudo que eu estou falando. Ele está sentindo, né? Ele está sentindo tudo que eu estou fazendo com ele. E eu não quero, né, invadir sem o consentimento dele, tá bom? Então, sempre que você for realizar, lembre-se do procedimento de aspiração. Isso eu falo muito para os meus alunos. Quando a gente vai aspirar, é comum eles esquecerem de avisar. Então, se paramentou, vou aspirar agora, tá, seu João? Por mais que ele esteja sedado, vou aspirar. E você desconecta o paciente do ventilador e faz o procedimento de aspiração. Então, sempre, né, explique os procedimentos que vão ser realizados até mesmo se o paciente estiver sedado, tá? Outra coisa, atente para a dor ou incômodos no seu paciente. Atualmente, na UTI, a gente tem escalas de avaliação, né? Então, se você ainda não sabe sobre escalas de avaliação, o que a gente pode avaliar, né, o nosso paciente, tem uma live que eu fiz, foi a primeira live do atendimento sem intercorrências que eu falei sobre avaliação fisioterapêutica e a gente avalia a função mental e a dor do paciente. Então, a gente tem a avaliação da dor pela escala analógica visual, tá? Para pacientes que não estão em ventilação espontânea, para pacientes que estão conversando. E a gente tem o BPS, que é uma escala de avaliação da dor para pacientes que estão ali sob ventilação mecânica e com um certo grau de pseudoanalgesia. E aí a gente avalia as faces de dor, as posturas, os comportamentos que você chega no leito e muitas vezes seu paciente está franzindo a testa, às vezes seu paciente está com uma postura flexora, uma postura antálgica. Isso tudo vai somando ponto nessa escala e aí você consegue perceber que o seu paciente ele tem alguma coisa incomodando, tá? Então, verifique se o seu paciente não está desconfortável. Outro dia, no canal do Telegram, eu coloquei a foto de um monitor multiparamétrico. O paciente estava taquicárdico, estava fazendo uma frequência cardíaca ali em torno de 130, 140, e ele estava taquipneico, hipertenso também. Quando eu cheguei lá para verificar o que tinha acontecido, esse paciente ele estava com o dedo assim entre a grade. Era um paciente que tinha uma certa mobilidade e aí ele mesmo prendeu o dedo dele assim entre a grade, sabe? E aí ficou pressionando e aquilo ali já estava doendo. Sem contar também na posição, era um paciente que estava em decúbito lateral, estava com os joelhos flexionados. E ele estava sobre o braço, a posição, se você olhasse aquela posição, você ia ver que não era confortável. Aí o que eu fiz? Eu peguei, mobilizei, botei ele para dorsal, fiz um posicionamento articular com ele e quase que instantaneamente, claro que não foi na hora, esse paciente ele foi relaxando e foi baixando a frequência cardíaca. E aí eu pensei, eu falei, olha, meu paciente em ventilação mecânica, ele não tem como gritar, ei Cíntia, ei doutor, eu tô com dor. Meu dedo está imprensado. Ele não tem como falar isso para você. E como é que você vai ver isso? Pela alteração dos sinais vitais. O seu paciente, ele mostra sinais lá que algo está incomodando ele, que tem algo que não está legal. Então, quantas vezes eu já vi, né? Eu fui posicionar, eu sempre posiciono meu paciente, toda vez que eu vou atender meu paciente, às vezes ele está em decúbito lateral, né? E aí eu sempre posiciono ele para dorsal, eu sempre descubro o meu paciente completamente, mas claro, não completamente, né? Eu descubro tórax, depois perna, e dependendo do nível de avaliação também, do que eu for fazer na avaliação, eu descubro ele totalmente. Mas eu vou falar sobre esse cuidado também. Toda vez que eu descubro o paciente, eu sempre acho tampinhas,
seringas. Nossa, eu acho muita tampinha embaixo do paciente, acho muito fio dobrado embaixo do paciente, lençol dobrado, paciente com oxímetro machucando o dedo, entortando o dedo. Então eu verifico muito isso, sabe? Então, assim, isso faz parte do atendimento humanizado. Às vezes, você tem um paciente tão grave, que você fala, não dá para fazer nada nesse paciente. Dá para você posicionar, dá para você deixá-lo o mais confortável possível, tá? Então, assim, sempre verifique se não tem algo incomodando. Eu já vi uma vez, foram coletar exame, né, de sangue no paciente. Normalmente esses exames eles são coletados 5h30 da manhã, né, mais ou menos 6 horas, 6h30, enfim. E eu chego às 7. E aí eu já cheguei a descobrir esse paciente e encontrar ainda o braço do paciente garroteado. Então, assim, eu sempre verifico pedacinho por pedacinho, eu vou, vejo a orelha, às vezes o paciente traqueostomizado, eu vejo a fixação, se não está muito apertada, se não está machucando, se não está assado. Então, antes do meu atendimento, isso é uma dica que eu deixo para você, antes do seu atendimento de fato, verifique tudo que pode estar acontecendo com o seu paciente que possa incomodar, tá? Principalmente tampinhas, seringas, a agulha, que é perigoso demais, mas eu já encontrei agulhas também no leito do paciente. Qualquer outro desses dispositivos, o paciente, o oxímetro, o garrote, qualquer coisa vai incomodar e o seu paciente vai ter alteração de sinais vitais. O fisioterapeuta, eu, por exemplo, eu fico lá todos os dias, né, de segunda a sexta. Então eu sei exatamente como meus pacientes são, eu sei exatamente a pressão arterial deles, né, a média ali que eles ficam, eu sei exatamente a saturação. Então quando eles pioram, eu sei que tem algo que não está bem e eu vou lá e vou investigar. Então seja investigativo, tá? Não se conforme, de verdade, não se conforme com uma coisa que fica te intrigando. Eu tenho muito isso também, muito me intriga, né? Eu cheguei a postar um vídeo de um paciente que fez um pneumotórax lá na UTI, e o paciente estava bem, eu tinha trabalhado com ele, feito cicloergometria, sentado beira-leito, né, bem tranquilo, e aí esse paciente ele fez um pneumotórax espontâneo, mas era um paciente que já tinha uma doença de base respiratória, e aí todo mundo achou que ele estava entrando em insuficiência respiratória por conta da doença respiratória que ele tinha de base, e não por conta de associando a um possível pneumotórax. E aí falaram, coloca na VNI, faz isso, e tá bom, e deixa que ele vai melhorar. Mas algo me dizia que não era só isso, tinha alguma coisa errada, ele não era assim. E aí a gente foi investigar e aí descobrimos que ele tinha esse pneumotórax, tá? Outra coisa, a quinta, tenha empatia, que foi a primeira coisa que eu falei aqui, coloque-se no lugar do seu paciente. Né? Como que você gostaria de ser tratado se você estivesse lá no lugar dele, se você não pudesse falar? Como que você gostaria de ser tratado? Né? Será que você gostaria de que quando você chamasse, o profissional virasse o olho, virasse o rosto, fingisse que não estava vendo? Será que se você estivesse lá traqueostomizado, cheio de secreção ali, você não iria querer, né, que o profissional fosse lá aspirar você, te aliviar daquele incômodo? Então, tenha empatia, veja as coisas sob o ponto de vista do seu paciente. Um dia pode ser você que vai estar lá no leito e vai precisar de amor e de um atendimento humanizado, tá bom? Sexta, tenha e seja cuidadoso ao manipular o seu paciente. Então isso, a gente sabe que o nosso paciente na UTI é um paciente que ele está sedado, né, um paciente sedado, e muitas vezes o paciente pode ter uma hipotonia, ele pode apresentar-se hipotônico, e aí quando você vai mudar de decúbito do seu paciente, use a travessa ou o traçado, como conhecem, que é um lençol pequeno. A gente tem o lençol da cama, e aí a gente tem um lençol pequeno que fica por baixo, né, em cima do lençol da cama, por baixo do paciente, em que a gente mobiliza esse paciente pela travessa. Então, use sempre a travessa ou o traçado, tá? Não pegue pelas articulações. Eu já vi gente levantando o paciente, subindo mais no leito, pelos ombros. Então, lembre-se da hipotonia. Eu já vi gente puxar o braço do paciente, sabe? Então,
Isso aí, claro, gente, são 10 anos, né, de terapia intensiva, né, de atendimento. Então, são coisas, assim, por isso que eu fiz essa live, que eu falei, eu não sei se as pessoas não sabem, ou se às vezes falta só uma lembrança, né? Então, assim, por isso que eu quis fazer essa live, né? Para trazer essas coisas, pequenas observações. Então, cuidado quando for manipular o seu paciente. Ninguém puxa o paciente pelo braço, lembrem-se da hipotonia, né? Quando for mobilizar o seu paciente, estabilize os segmentos articulares para que você não faça, né, um estiramento ali. Às vezes, eu vejo muito também alunos, quando vão fazer a mobilização de membros inferiores, né, que vão fazer aquele movimento de flexo, extensão e a adução e a abdução de quadril, joelho e tornozelo, quando retornam, não tem o costume de apoiar, fazer uma estabilização na face posterior do joelho, e aí o paciente faz um estiramento de membros inferiores ali, que isso pode prejudicar também. Então, cuidado quando for manipular o seu paciente, cuidado quando for fazer a mudança de decúbito, tá? Porque você pode causar, né, o paciente ele pode ter uma luxação de ombro, ele pode ter alguma intercorrência que vá piorar mais ainda o seu quadro clínico porque você não atentou por conta desses posicionamentos. E lembro, o fisioterapeuta, ele faz parte da equipe multiprofissional e ele também tem o papel de educar, de orientar. Então, constantemente, eu faço também esse papel de educar outras da equipe, técnicos de enfermagem, enfermeiro, todo mundo se ajuda, né? Às vezes eu faço alguma conduta errada, né? Às vezes a gente erra também, a gente nem sempre acerta, então eu estou em constante aprendizado também. Às vezes eu faço uma conduta errada, a enfermagem vem me corrigir. Olha, Cíntia, por exemplo, às vezes, acho que foi uma vez que eu deixei a grade baixada, né? Então, olha, Cíntia, cuidado com a grade. Eu falei, ai, tá bom, vou, né? Então, assim, a gente sempre está conversando, cada um está ajudando o outro e orientando, tá? Então, o fisioterapeuta, ele tem papel também de orientar a equipe. Então, se você vê, né, na mudança de decúbito, se você vê que não estão realizando o procedimento correto no banho, você pode, né, falar e orientar, tá bom? 7. Cuide da intimidade do seu paciente. Então, isso é algo que também a gente precisa ter cuidado. Se você sabe, não sei se você sabe, né? Não sei se vocês, quem tá aqui trabalha na UTI, o paciente, quando ele está na UTI, ele fica normalmente com uma atadura, uma atadura improvisada na mama, as mulheres, e ficam de fralda. Os homens normalmente só de fralda. Então é um paciente que está desnudo, tá sem roupa. E aí você chega para atender o seu paciente, aí você tira todo o lençol, tira toda a coberta do seu paciente. E às vezes está frio. A UTI ela é um ambiente frio por causa dos ventiladores, das máquinas, né? Para elas ficam trabalhando 24 horas aqueles ventiladores. E aí, para que eles não superaqueçam, a UTI ela precisa ter uma determinada temperatura. E aí você vai e descobre todo o seu paciente. Se você vai trabalhar membro superior naquele momento, por que não deixa coberto o membro inferior? Se você vai trabalhar membro inferior, deixa coberto a parte do tórax. Se às vezes a paciente está sem a atadura no seio, providencie, olha, ela está sem o sutiãzinho, vamos lá, eu vou colocar, eu ajudo, tá? Cuide do seu paciente. Ah, eu vou tirar meu paciente para deambular e você vai só de fralda. Não, veja se não tem pelo menos um capote ali para você colocar no seu paciente, para não fazer o seu paciente deambular só de fralda. Imagine você só de fralda andando no meio da UTI com um monte de gente que você não conhece, né? Então, cuide, toda vez que você vê, né, às vezes o paciente está tomando banho e a cortina está meio aberta, vá lá e feche a cortina, né, tenha esse cuidado como se fosse você que estivesse ali, tá bom? Cuide, então, da intimidade do seu paciente também. 8ª, ouça o seu paciente, tá? Ouça ele. A gente tem 2 orelhas aqui, ó, pra gente ouvir mais e falar menos, então ouça o seu paciente. Quando você for chegar, e aí, seu João? Como é que o senhor está sentindo hoje? O senhor conseguiu dormir? O senhor está se alimentando bem? Como é que o senhor está? Então, converse com o seu paciente e ouça o que ele tem para te falar. Muitas vezes, alguma informação você vai poder utilizar para a sua avaliação ou
quando você for traçar o seu plano de tratamento naquele momento, você vai ver que o seu João não dormiu bem. Então, será que aquela proposta que você tinha para hoje, será que você vai conseguir? Porque o seu João está cansado. Então, a gente sabe que sono na UTI é prejudicado. A nutrição do paciente, né, com sonda de nutrição enteral, não é a mesma coisa que ele estivesse alimentando via oral. Então, todas essas informações, ele fala, olha, eu não consegui comer, eu não comi direito. Então, todas essas informações você vai somar para o seu atendimento, tá bom? Então, quando você for lá no leito do seu paciente, ouça. E aí, seu João, me fale, né? Tá tudo bem? O que você tá sentindo? Se é um paciente que fala com você, avalie a dor do seu paciente, avalie o esforço. Se o seu paciente está com algum desconforto respiratório, você pode utilizar a escala, né? A EPE, Escala de Percepção de Esforço, tá? Então, você pode utilizar essas escalas, que são meios objetivos, que você pode, inclusive, depois comparar para investigar o que pode estar acontecendo, certo? Outra coisa que você vai fazer também, respeite a vontade do seu paciente. Então, muitas vezes, você vai chegar lá no leito e o seu paciente não vai querer atendimento. Às vezes, a gente está meio sem saco para fazer alguma coisa. Imagina um paciente há mais de 30 dias ou há 30 dias, né, ou 20 dias, quiçá, sei lá, enfim, tá lá na UTI e tá com dor, tá, sabe, ele não dorme bem, ele não come bem. E aí tem um certo dia que ele tá de saco cheio e você chega, seu João, vamos lá, vamos sair do leito, vamos se movimentar. E ele vai olhar para você e vai dizer, olha, hoje eu não quero, né? Hoje eu não tô com vontade, hoje não estou me sentindo bem. Respeite a vontade do seu paciente, porque você sabe que para o seu atendimento, para a sua intervenção ter um bom resultado, uma boa resposta, é preciso da colaboração dele. Se ele naquele momento ele não quer, ele não vai fazer o exercício corretamente, ele não vai fazer o exercício direito. Então é importante, claro, a gente também precisa identificar que tem alguns pacientes que todos os dias eles não querem. Ah, hoje eu não quero, nem depois eu não quero, e nem depois eu não quero, e nem depois. E aí isso realmente começa a prejudicar a evolução do paciente. O que você tem que fazer? Orientá-lo. Olha, seu João, a fisioterapia vai fazer isso, isso e isso. O senhor não quer ir embora para casa? O senhor não quer voltar a andar? O senhor não quer ficar de pé? Pois é, nós precisamos trabalhar isso, isso, isso para você voltar a ficar de pé, andar e sair daqui da UTI e voltar para sua casa. Então você explica os motivos, explica as vantagens, explica tudo que ele vai ganhar e ele vai tomar a decisão dele. É claro que mesmo depois de tudo isso, é capaz do seu paciente falar, não, eu não quero fazer fisioterapia. Aí você também não vai insistir, né? Não vai insistir. Veja o que você pode fazer. Às vezes, conversando, você consegue atender o seu paciente, né? Tá, seu João, então respira para eu ver como é que tá só a respiração. E aí ele faz. Então, algumas coisas você consegue fazer conversando com ele, e aí ele vê que não era nada daquilo que ele achava, que ele ia cansar, e ele acaba fazendo a fisioterapia no outro dia. Mas o que eu quero dizer para você é, respeite o seu paciente, respeite o momento dele. Se ele não quer fazer fisioterapia hoje, amanhã você tenta. Claro, investigue se isso não vai se repetir, né? Senão vai precisar ter a sua intervenção, a sua orientação, depois a intervenção médica e, quem sabe, né, a intervenção da psicologia, né? Chamar a psicologia também junto para o atendimento desse paciente para que a gente possa fazer a fisioterapia também, tá bom? Cadê? Falei do 9, respeite a vontade do seu paciente. E o 10, 10ª e última coisa, faça o melhor que você pode fazer, tá? Então, muitas vezes, a gente acha que só ir lá e fazer o nosso já tá bom demais. Não, eu já fiz o meu, né? Já estava bom demais. Mas um atendimento humanizado, um profissional diferenciado, é um profissional que ele vai fazer além. Ele vai entregar a mais para aquele paciente. Eu poderia só chegar ao meu paciente e fazer uma mobilização, alongamento, mobilização passiva. Pronto, o protocolo fala isso. O protocolo fala, ó, vou posicionar, vou alongar 4 membros, mobilização passiva dos 4 membros. Pronto, acabou, já fiz o meu papel. Não, entregue a mais, né?
faça um posicionamento articular, né? Veja se não tem nada incomodando, que é tudo isso que eu falei. Tudo isso que eu falei para você, aqui agora, esses 9 pontos, é o entregar a mais, né? É você ter aquele cuidado a mais com o seu paciente. Então, uma das coisas que fazem você ser um profissional diferenciado é o cuidado com o seu paciente. Muitas vezes você vai lá atender o seu paciente, né? Tem a troca, né? De plantão, troca de fisioterapeutas. E aquele paciente vai dizer, não, eu quero ser atendido pelaquela fisioterapeuta. Não, eu quero aquela fisioterapeuta lá porque é ela que eu gostei do atendimento dela. Nossa, quantas vezes isso aconteceu comigo, tanto na especialização quanto no estágio, né, de pacientes, não, eu quero aquela fisioterapeuta, por conta da diferença. Profissionais tem muito por aí, gente. Tem muitos profissionais fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, tem muitos. Mas profissionais realmente humanos, que estão na profissão certa, na hora certa, visando realmente o cuidado do paciente, são poucos, né? Então, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, né? Todo mundo que participou da live aqui, sobre esse cuidado com o nosso paciente. Pode parecer algo bobo, né? Olha, assim, isso é algo básico, mas acredite se quiser. Muitas pessoas ainda pecam bastante nesses quesitos. Se você parar, a partir de hoje, pare e observe, você vai ver que a gente ainda precisa melhorar muito no cuidado do nosso paciente, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida, coloca aí na caixinha. Eu vou acionar aqui meus comentários novamente, ativar meus comentários. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Não temos perguntas por enquanto, tá? E é isso. Então seja um profissional diferenciado, atenda o seu paciente de forma humana, né? Se coloque no lugar do paciente, que com certeza você vai fazer a diferença, né? Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada pela companhia dos que estiveram aqui comigo, tá? Eu agradeço. Eu estava com muita saudade de estar aqui falando com vocês, falando para vocês. E a gente vai ter lives agora, essa semana, a partir segundas e quartas, tá? Então, na série de lives, antigamente era segunda, quarta, sexta, sábado. Agora vão ser as segundas e quartas. Todas as segundas e quartas, esse mesmo horário, às 20h07, horário de Brasília, nós vamos ter live, tá bom? E aí, próxima live agora, segunda-feira. Eu aguardo vocês. Muito obrigada, boa noite e até segunda, tá bom? Tchau, tchau.